Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do EMA Estratégia Milhas Aéreas. Se você não me conhece, meu nome é Amanda e eu estou aqui para te ensinar a como desfrutar de viagens exclusivas com até 80% de desconto. Bom, pessoal, o assunto de hoje é sobre os hotéis. Selecionei esse assunto porque é um que é menos conhecido e essa semana eu estava no Uber e uma pessoa, o motorista, ele já utiliza pontos nas viagens dele, mas ele ficou, tipo assim, desacreditado porque eu também utilizo pontos para poder pagar minhas hospedagens. E aí eu aproveitei que semana passada eu fiquei hospedada em um hotel e esse hotel eu também paguei com pontos. É um hotel bem bacana, vou mostrar para vocês, mas vou explicar o passo a passo, tá bom? Primeira coisa, eu vou retomar um assunto que a gente tocou na última aula, que foi sobre qual que é o processo completo, né, para a gente poder acumular e depois utilizar as nossas milhas. Então, a gente viu que inicialmente a gente faz as compras bonificadas ou paga a fatura do cartão de crédito, ou então a gente participa do programa de fidelidade e acumula ali com o bônus que a gente recebe mensalmente da assinatura. Lembrando que não necessariamente a gente precisa pagar uma assinatura. Então, a gente consegue fazer compra bonificada sem ter gasto extra, a gente consegue acumular pontos com cartão de crédito sem ter gasto extra, assim como a gente também consegue acumular pontos em diferentes programas de fidelidade sem ter gasto extra, tá bom? Aí a gente viu então na aula passada que quando a gente acumula os pontos, esses pontos eles vão ou para o banco ou para a companhia aérea. Aqui eu estou desconsiderando algumas as exceções, né, que não são o foco aqui do nosso canal, mas então as duas opções que a gente vai abordar aqui são banco ou companhia aérea. Já do banco, a gente consegue transferir para o hotel ou para a companhia aérea, e da companhia aérea a gente também consegue transferir para o hotel. Bom, é, na outra aula eu falei muito sobre o processo da gente acumular no banco e depois a gente transfere para a companhia aérea. E hoje eu vou abordar com vocês transferindo da companhia aérea para o hotel. E por que que eu estou focada em transferir da companhia aérea para o hotel? Porque o principal programa de fidelidade que a gente utiliza aqui no Brasil é, relacionado a hotéis, ele tem um deságio menor quando a gente transfere da companhia aérea para o hotel. O custo para a gente poder transferir, né, do banco para o hotel é muito alto, então pode acabar não valendo a pena. E aí o que eu faço é aproveitar promoções nas quais o deságio da transferência da companhia aérea para o hotel é menor. Então, se a gente for considerar aí um valor normal, por exemplo, para quem não tem clube é, e vai transferir da Azul para o hotel, a gente vai fazer uma transferência ali, se eu não me engano, de 10 pontos na companhia aérea viram um ponto no hotel. Isso, gente, está relacionado ao valor dos pontos no mercado. É, o da companhia aérea ele tem um valor muito menor do que o do hotel. Então é normal que tenha esse deságio. Agora, falei que se a gente não pegar a promoção e a gente pegar só o valor padrão mesmo, seria 10 pontos viram um ponto, né? Se a gente pegar alguma promoção, vamos supor que você seja assinante do clube, que é o meu caso, aí eu posso mostrar para vocês também. É, eu peguei promoção de transferência de 5,5 vira um, ou seja, é quase metade, né, do tanto de pontos que eu preciso para poder virar um ponto no hotel. E aí, esse programa que eu estou comentando com vocês é o Alacor. É, na verdade, o nome dele é um pouquinho maior, mas assim, é o UOL. Esse programa ele tem uma rede enorme de hotéis. Aqui tem vários níveis, tem os níveis econômicos, o médio, e assim a gente vai até para o nível de luxo. E isso daqui a gente inclui, por exemplo, tem hostel, a gente tem o Ibis Budget, que todo mundo deve conhecer, mas a gente tem aí até resort. Então, assim,
Temos um nível muito variado, níveis variados de hotéis, e eles têm mais de 50 marcas na rede deles. Então, assim, tem para todos os gostos possíveis aí, tá bom? É, eu vou falar com vocês, principalmente sobre o que eu fiquei dessa última vez, que foi o Mercury. Ele tá aí na escala média, né? Mas ele já é um hotel de 4 estrelas, então não é um hotel meia boca, vamos dizer assim, é um hotel até muito bom. E eu vou mostrar para vocês quanto que isso saiu para mim. Bom, peguei aqui o print da minha hospedagem, depois eu vou mostrar para vocês lá como que foi, como que eu fiz no site, como que a gente consegue visualizar, né? A reserva foi de sexta-feira até segunda-feira. Fiz a reserva para 2 pessoas. Aqui a gente tem um ponto de atenção, porque na verdade a reserva não era para mim, era para uma outra pessoa. Mas como eu que era titular da conta, porque para utilizar os pontos precisa ser o titular, né? Eu fiz a reserva então para 2 pessoas. Eu ia tomar café da manhã lá no hotel todos os dias. Então, tipo assim, não tinha problema. Eu dormi na minha casa, a pessoa dormia lá no hotel e estaria tudo certo. Então, fiz a reserva para 2 pessoas ali e eu cheguei lá no hotel, fiz o check-in e estava vinculada a minha conta já com, a, com as taxas todas pagas. Igual eu falei, o Hotel Mercury tem 4 estrelas, a gente até consegue ver aí. E, igual eu falei, foi de sexta-feira, de 13 de dezembro, até segunda-feira, de 16 de dezembro. Gente, vamos olhar agora aqui para uma coisa muito legal, que é o valor da hospedagem. Esse valor aqui que a gente está vendo nesse print já é o valor de quem tem um cadastro lá com eles. Então, esse valor aqui, ele é bem mais barato do que se a gente for considerar o valor cheio. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz a reserva online, é, mas quando eu cheguei lá, eles ainda tinham alguns quartos disponíveis para reservar no balcão do hotel. No balcão ali da recepção, né? Só uma diária lá nesse hotel estava na faixa de R$ 1.500. Aliás, a partir de R$ 1.500. A diferença é muito grande se você faz a reserva no balcão ali ou se você vai fazer a reserva online. Inclusive, logo depois eu fiz uma reserva no mesmo hotel do dia 16 para o dia 17, porque mudou a data da viagem. Então, acabou que eu reservei de novo e não saiu a esse valor de 1.500 por dia. Na verdade, acho que foi quase R$ 500, um pouco menos de R$ 500, mas é muito menor do que o valor que eles vendem ali no balcão da recepção, né? Então, aqui foi 1.500, 1.501,60, considerando 3 dias. Então, na faixa de R$ 500 por dia para 2 pessoas. Bom, que eu fiz, como que eu fiz essa reserva, né? É, eu utilizei 10.000 pontos para poder fazer a reserva. E esses 10.000 pontos me deram um desconto aí, ó, de R$ 1.275 na hospedagem. Ou seja, ficou faltando ali na faixa de R$ 225 para eu fazer o pagamento lá na recepção do hotel. O que eu ganhei fazendo essa reserva em pontos? Primeiro, um desconto absurdo, porque eu não gastei R$ 1.200 para poder gerar esses pontos. E a segunda coisa é que eu ainda consegui acumular pontos. Então, a gente tem aqui os pontos reward que eu ganhei fazendo a reserva pelo aplicativo deles, assim como também eu ganhei pontos status. E o que são esses pontos status? São pontos que são utilizados para eu subir de nível. E o que é esse negócio, né, de subir de nível? Assim como eu já expliquei em outros vídeos, cada programa de fidelidade vai ter as suas regras para poder
distribuir os clientes dele em categorias diferentes. Essas categorias elas vão dar para os clientes benefícios diferentes. Então, se a gente for pensar no banco, por exemplo, o banco vai dar a opção da pessoa ter, sei lá, para todo mundo que tiver um cadastro básico, a pessoa vai ter a opção de acumular mais pontos pela assinatura, se ela estiver assinando, mas ela também pode ter promoções melhores na hora de fazer uma transferência bonificada, ou mesmo na hora que ela for fazer a compra de pontos. Aí a gente pode olhar aí o caso do Esfera, por exemplo. O Esfera tem vários pacotes lá que a pessoa pode assinar ou não. Esses pacotes vão dar status diferentes para a pessoa e a pessoa vai ter acesso a diferentes benefícios. Se a gente for olhar o caso da Livelo, a Livelo vai dar para a pessoa ali é, pontos e bônus diferentes. Mas, a grosso modo, da Livelo, por exemplo, a gente não precisa assinar, não precisa ter nível alto, assim como no Esfera também não precisa ter nível alto. Só que isso é no programa de banco. Quando você sai do programa de banco e vai para o de companhia aérea, já começa a ficar um pouco mais interessante você ter níveis melhores. Por quê? Porque a companhia aérea vai dar benefícios diferentes. Vamos supor, se você for olhar a Azul vai dar a possibilidade de você ter mais beneficiários cadastrados. O que, que isso significa? É que quando você vai emitir passagem para uma outra pessoa utilizando pontos, você tem uma limitação de CPF. Se você tiver o cadastro básico, você vai ter apenas 5 pessoas que você pode cadastrar. Se você tiver o nível diamante, por exemplo, você vai poder cadastrar até 8 pessoas além de você para poder emitir uma passagem. Essa limitação ela é considerável, tá, dentro do programa de fidelidade da Azul. E para mim, pelo menos na minha família, é uma das coisas assim que mais pesa. E aí a gente distribui as assinaturas de acordo com o que é interessante pro plano que a gente está fazendo aí de próxima viagem. Então, às vezes, eu assino de algumas pessoas, um nível mais básico. O meu nível eu tento manter ele um pouco mais alto para eu poder emitir para mais pessoas, mas não só isso. Então, eu vou fazer um cálculo, né? Basicamente, vou equilibrando ali para ver o que vale mais a pena. Outro tipo de benefício é despacho gratuito de bagagem, marcação de assento com antecedência. É, Às vezes você tem acesso a espaço azul, que são aqueles assentos com mais espaço para as pernas. Então, assim, tem vários benefícios que cada companhia aérea vai te dar de acordo com o seu nível no programa de fidelidade deles. E isso funciona também aqui dentro do programa de fidelidade do UOL. O UOL, ele vai ter vários níveis, acho que são 4 ou 5, acho que são 4 níveis. É, E aí o meu nível é o segundo mais básico, então assim, ele nem é tão alto, mas eu já tive alguns benefícios bem legais que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, né? É, Agora eu vou falar aqui de forma geral, não foi só nessa hospedagem, né? Vou considerar que as hospedagens desse ano inteiro, eu consegui uma economia aí, ó, de R$ 6.500 dentro dentro das hospedagens que eu fiz na rede OL, tá bom? Isso daí é, pelo menos para mim, eu acho uma economia significativa. Imagino que para você que está assistindo o vídeo também seja. Então, se a gente pensar em R$ 6.500 em um ano, dá para viajar bastante, viu? E aí, voltando, né, no assunto do programa de fidelidade, vou mostrar aqui para vocês. Eu não mantenho uma quantidade muito alta de pontos lá dentro do OL. Então, hoje eu tenho aí 9.000 pontos. Tenho 2.300 pontos para subir de nível, que são os pontos status. E essa noite eu fiquei, ó, esse ano eu fiquei 11 vezes no UOL. 11 noites, né? Igual eu falei, eu tenho um nível, que não é o nível básico. Aqui o meu é o Silver. E o que eu ganhei com isso, né? Quando eu cheguei no hotel, eles me deram um cartãozinho de Welcome Drink.
Então eu ganhei duas bebidas gratuitas no restaurante do hotel. E eles levaram lá no quarto para mim, então tudo tranquilo. Além disso, eles me deram um mimo, que foi uma caixinha de doces mineiros, e eu também tive direito a leite check-out. E o que que é, por que que é legal, né, o leite check-out? Ele é cobrado à parte, normalmente, mas para quem tem status dentro do UOL, a pessoa pode ter direito ao late checkout ou early check-in, que significa que a pessoa pode chegar antes no horário previsto, nas hospedagens gerais, ou então sair depois do horário, que era o que eu precisava. Então, consegui aproveitar e também esse benefício. E ele é muito legal, principalmente quando a gente não gosta de viajar durante o dia. Eu não gosto de viajar durante o dia, então, para mim, ele é um benefício super bacana, porque eu posso ficar mais tempo lá no hotel até chegar o horário da minha viagem. É, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona, né, lá dentro do UOL. Abrir aqui o site para vocês verem. Ah, tem várias promoções aqui. Normalmente, só de você entrar no, fazer a reserva pelo site, você já vai ter um preço melhor. Se você fizer a reserva pelo aplicativo, ainda tem um desconto extra, eles costumam dar um preço um pouquinho menor para quem está utilizando o aplicativo deles. Ou então, às vezes, eles vão dar mais pontos, esses pontos de volta, né, que a pessoa recebe. Então, tem algumas coisas que são vantajosas no aplicativo, mas eu estou abrindo aqui para vocês o site para vocês terem ideia de como que funciona. Olha só, se você fizer a reserva aqui pelo site, você já vai ter um desconto de até 20%. Já pensando em viagens próximas, né? Que seria aí do ano novo ou mês de janeiro, por exemplo. Você consegue acumular mais pontos e benefícios com a assinatura do UOL, que aí entra a parte que você pode pagar para poder conseguir mais pontos. Então você basicamente está comprando pontos, né? Como se fosse isso, mas eles falam tipo assinar o clube, né? E da mesma forma que eu acumulei ali hospedando, você também acumula pontos status quando você tem a assinatura que é paga. A assinatura do UOL, a gente pensa muito no custo, porque ela tem um custo um pouquinho mais elevado que os outros. Mas, igual eu falei, como ponto, cada ponto no UOL, ele tem um valor superior a de outros programas mais gerais, pode ser interessante. Então, por exemplo, eu participei de uma promoção que eu assinei o clube de 5.000 pontos, então eu ia receber ali 5.000 pontos no mês. Assinei só por um mês e eu tive um desconto de 50%. Na prática, o que que isso significa? Significa que eu paguei 280 no programa, nesse mês de assinatura do programa, e recebi 5.000 pontos. Só que 5.000 pontos equivalem a 5 vezes 20 euros, já que 1.000 pontos no UOL são 20 euros de desconto que a gente recebe na hospedagem. Então, assim, ele vale muito mais do que o de companhia aérea que a gente utiliza aqui no Brasil, né? Azul, Gol e Latam. Enquanto a gente calcula aí o custo, o valor, né, na faixa de R$ 20 para cada 1.000 pontos, nesses outros programas de fidelidade que eu comentei, no UOL ele vai valer 20 euros. Então, a diferença é gritante. E tem uma outra promoção também, é uma novidade, é uma parceria entre a UOL e a Azul, que você consegue pontuar nos dois programas. Tem algumas regrinhas aqui, esse é um pouquinho mais complexo, acho que não vale a pena a gente entrar nesse vídeo, porque senão a gente vai acabar fugindo do foco. Bom, pessoal, vamos olhar aqui a minha conta, mesmo print que eu mostrei para vocês, e aí eu vou mostrar para vocês então agora como que foi essa reserva, sem ser só o print, né? É, temos aqui então
as minhas reservas concluídas. Dá para ver que eu uso bastante, né? É, deixa eu colocar aqui a moeda em reais para poder facilitar. Bom, a primeira hospedagem, então, foi essa daqui que eu comentei com vocês, do dia 13 ao dia 16. Ela ia sair no preço de 1.501,60 para 3 noites. E aí, enquanto eu estava hospedada lá, eu fiz uma nova reserva para mais um dia, porque teve alteração na data da viagem. Então, fiz uma reserva ali de imediato, eu falei até menos de R$ 500, mas foi um pouquinho mais. Esse seria o preço cheio, né, da reserva. Mas aí, olha só que legal, gente, como que isso daqui funciona. A reserva ela era 576. Eu ganhei um desconto simplesmente por eu ter o cadastro gratuito. Então, o cadastro gratuito já me deu aqui R$ 61 de desconto. Olha só, não é pouca coisa, tá vendo? Simplesmente por eu ter meu e-mail cadastrado lá, CPF, telefone, por exemplo. Só porque eu criei a minha conta dentro do UOL, eu já tenho direito a essa tarifa de membro que é inferior ao valor que é cobrado em geral. Lembrando, gente, que igual eu falei, eu vi na recepção do hotel lá, eles estavam cobrando R$ 1.500 para poder fazer uma reserva lá no balcão, né? Então, eu vi e falei que ele estava fora da realidade, né? Aproveitei e fiz a reserva pelo aplicativo. Em vez de 576, eu ainda tive o desconto de R$ 61. E para completar, ai, eu cliquei errado aqui. E para completar, eu ainda paguei utilizando 4.000 pontos. Desses 4.000 pontos, ganhei mais uns trocadinhos de volta, assim como eu também ganhei pontos para poder subir de nível. Então, aquela reserva lá de R$ 576, na verdade, eu paguei 70 reais, né? Vamos dizer assim, menos de R$ 70, porque eu paguei 507,83 utilizando pontos. Gente, olha só que diferença. 507,83. Deixa eu fazer aqui a conta para vocês. 576,45 menos 507,83. Olha só, para essa diária extra, eu tive que completar ali o pagamento apenas de R$ 68,62. E lembra, gente, aquilo que eu falei ali na recepção estava 1.500 por dia, tá bom? Aí aqui tem várias outras reservas, todas elas são no mesmo esquema, olha só. Esse dia aqui eu tava passando mal, tava com umas amigas a gente tava na praia e a nossa ideia era ficar num quiosque até dar o horário do ônibus, que era à noite. Igual eu falei, eu também prefiro viajar à noite, né? E aí no meio da tarde eu comecei a passar muito mal mesmo. E eu não queria ir para o hospital porque eu não sabia qual hospital ali no Rio que era mais adequado. Eu estava com um pouco de medo, porque tem região lá que é um pouco mais difícil, né, da gente ter acesso sem ter tanto problema. E aí, o que eu fiz foi, vou esperar dentro do hotel, apesar da nossa reserva ter acabado, eu vou fazer uma nova reserva aqui correndo, isso era de tarde, viu, gente? Para eu poder passar algumas horas no hotel tranquilo. Eu estava com febre, estava passando muito mal e eu tinha que esperar o remédio fazer efeito. Então, o que, que eu fiz? Estava lá no meio da praia, eu virei e falei assim, vou fazer uma reserva aqui e vamos pro hotel. Minhas amigas toparam e a gente foi. Olha só que legal. O preço da hospedagem ele era 570,57. Aí eu paguei 507,83 com pontos também, 4.000 pontos que eu utilizei. Tive desconto aí de R$ 28, então no final das contas eu paguei também um valor bem mais baixo do que esse aqui.
Ficou até bem parecido com esse primeiro aqui, né, que eu mostrei para vocês, ó. Tá bem parecido. Outras hospedagens, né, que aí a gente tem que, olha, essa aqui nem tem os detalhes. Mas olha só, essa daqui. Eu utilizei mais pontos, utilizei 12 mil pontos, mas eu tive um desconto de R$ 1.523 nessa hospedagem aqui. Olha só como que o desconto é significativo, né? É assim que chega naquele valor lá que eu tirei um print e coloquei no slide de R$ 6.500 de economia durante o ano, né? E aí eu vou mostrar para vocês agora as fotos para vocês verem que não precisa abrir mão do conforto para poder economizar esse tanto, né, gente? A ideia não é fazer propaganda dos hotéis, mas é para vocês verem que realmente não são. A ideia não é, vou ficar em qualquer lugar para poder economizar. Não é isso. A ideia é a gente tentar otimizar, né, os nossos gastos para ter o conforto nas viagens e também gastando pouco, né? Olha só como é que é super bem equipado o quarto. Inclusive, acho que o que eu reservei era desse padrão aqui. Mas olha só que bacana. Então, a gente não precisa abrir mão do conforto, né? Outro que eu fiquei, vou pegar aqui dentro da lista. O Ibis, acredito que todo mundo conheça, mas deixa eu abrir aqui para vocês. São quartos um pouco mais simples, mas não deixa de ser confortável, tá vendo? O que eu fiquei quando eu tava passando mal era exatamente desse jeito aí, ó. Aí, para quem reservou de última hora, gente, o valor que eu paguei ficou excelente. E o outro, que eu fiquei também bastante, esse aqui já fiquei várias vezes também nele. Olha só. Então, na verdade, eu estou mostrando isso aqui para vocês terem ideia do quanto que vocês conseguem economizar pagando o hotel com pontos, né? Às vezes a gente acha que é só passagem ou então resgate de produtos que a gente consegue fazer. Muita gente vê também a primeira opção que os aplicativos oferecem lá, que é trocar os pontos por desconto na fatura, ou então dinheiro na conta. É, Às vezes eles oferecem você trocar por gift card. Então, assim, tem vários resgates ali que eles oferecem. E, para ser muito sincera, inclusive, eu já falei com vocês em outros vídeos, no geral, resgatar pontos ou então resgatar produto, resgatar pontos com produtos ou então com dinheiro, não costuma valer a pena, porque o que eles oferecem para a gente de volta ali é um valor muito baixo comparado com o que realmente vale no mercado cada ponto. Então, imagine, em vez de pagar hotel com os pontos, se eu tivesse resgatado, sei lá, uma fritadeira elétrica, eu ia gastar um mundo de pontos para conseguir fazer esse resgate e eu ainda não ia ter tanto benefício. Olha só, vamos olhar aqui, vamos até olhar aqui na Livelo, quanto que custa? Não, vamos olhar na Livelo mesmo, só para vocês terem uma ideia de quanto que custa uma fritadeira elétrica, quantos pontos. Olha só, uma fritadeira elétrica aqui, ó. Eu ia precisar. Eu sou clube, então no meu caso seria esse primeiro valor aí de 29.263 pontos.
Aqui eles estão falando que o preço desse produto é 599. Então, vamos ver aqui. Olha só. 599,90 dividido por 29,263. Olha só. Eles estariam me pagando, eu estaria trocando cada 1.000 pontos por R$ 20,50, como se fosse isso. Só que em outros vídeos eu já comentei que, na verdade, os pontos em banco, que é o caso da Livelo, valem R$ 40, ou seja, eles estão pagando metade do valor do que realmente vale, tá bom? E aí, só para vocês terem ideia, olha só, eu consegui 1.000 pontos no programa de fidelidade, ó, eu consegui converter ele foi a 5,5. Então, eu gastei ali 5,5 mil milhas da Azul para poder transferir para lá. E eu aproveitei uma promoção de multiplicar os pontos por 2 vezes, que foi um bônus de 100%. Então, isso significa que eu utilizei ali para poder gerar 1.000 pontos no All, eu gastei 2.000 pontos Livelo para poder ter o desconto aí de 20 euros, né? O que isso daqui significa? Como se eu tivesse pagado R$ 80 se a gente fosse considerar o valor de mercado. Só que se eu abrir aqui para vocês, os meus pontos Livelo acho que não estão nem a R$ 7 e tá por aí. Então, na verdade, eu gastei, sei lá, R$ 14 para poder gerar 1.000 pontos do UOL. E esses R$ 14 viram ali 20 euros de desconto. Sei que essa parte das contas fica um pouquinho mais complexa, mas a ideia é entrar nisso em partes mesmo, né? Entrar nesse assunto bem ah, em doses bem terapêuticas, vamos dizer assim. Então hoje eu estou mostrando para vocês como que a gente faz para poder utilizar em um hotel, qual que é o desconto que a gente consegue ter, quanto que vale, né? E depois eu entro em detalhes com vocês em relação a como que a gente faz essas transferências, é, como que a gente calcula o custo real. Então, fica aí já uma dica dos próximos vídeos que vão surgir aqui no canal, tá bom? Fiquem espertos, fiquem ligados, porque eu vou colocar muita coisa legal para vocês aqui em relação a esses cálculos, que é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade quando vêm conversar comigo. O pessoal costuma perguntar muito, né? Ah, como que você consegue gerar esses pontos, esse custo? Como que você faz essa conta? Como que eu vou saber quanto que realmente custa? Então, são coisas que eu quero responder para vocês em vídeos mais completos, tá bom? Abraço, aguardo vocês na próxima.